Eu tenho a visão que todo relacionamento e toda pessoa é um mestre na nossa vida, de fato, sabe? Principalmente quando é uma experiência Isso, dolorosa. até quando são dolorosas. Ele tá lhe ensinando alguma coisa. Visualização, ação, confiar no fluxo e vai materializar. A pessoa que vibra que homem bom não existe, né? Homem não presta, homem não presta, homem não presta. O universo só vai entregar daquilo pra ela. Ele vai validar o que ela tá acreditando. Tá ali anos namorando, ela começa a ter firmeza no que ela quer ter um filho, ela quer ter algo mais sério, o cara não quer, vai separar. É o livramento. Porque a gente querer que o outro vai ter que falar que me ama pra eu me sentir amada. Não, eu tenho que me sentir amada pro outro falar, nossa, eu te amo. Né? Então, assim, ninguém é cobrável. O que o outro vai dar pra gente é espontâneo. Os eclipses, eles são portais energéticos muito fortes. E a tendência desses eclipses é trazerem muita coisa à tona. Então, mesmo as pessoas que não acreditam em energia e tal, elas vão ser confrontadas com algumas coisas na vida. Qual conselho você daria para uma mulher que hoje está aceitando menos do que merece? Simples não pode ser tão importante pode ser na muito vida. muito eficaz, porque o amor próprio é isso, né? Quando você fala não pra você e sim pro outro, e eu acho que a maior dificuldade e a sociedade prega estar como errado falar o não. E gente, o não é necessário. Quantas vezes você já se diminuiu para caber numa caixinha? Quantos padrões você já repetiu na sua vida? E quando a vida profissional tá boa, mas a amorosa tá ruim, ou vice-versa? Hoje a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre amor próprio e cocriação. A convidada de hoje, ela é comunicadora, mãe, esposa, estudiosa da física quântica, gosta de cartomancia, signos, eu ia falar gêmeos porque gêmeos é o meu signo, não, astrologia, e adora estudar todas essas coisas. E sabe o que ela tem de diferencial? Ela é prova viva de que você pode sim cocriar, que você pode mudar a sua vida para melhor e realizar de fato os seus sonhos. Seja muito bem-vinda, Raíssa! Obrigada por estar aqui. Quero agradecer o convite, parabenizar pelo podcast, porque eu acho que toda forma de debate traz muito insight poderoso para as pessoas e desejo todo sucesso. Muito obrigada. Eu acredito que histórias valem muito. A gente se identifica com as histórias das pessoas. Às vezes, quem conhece a Raíssa, só pela sua foto, imagina uma pessoa totalmente diferente de quem você é de fato. Sim. E eu acho sua história de vida muito bonita. E o legal, você conseguiu realizar muito dos seus sonhos. Só que nem tudo são flores e nem sempre tudo foram rosas. Um sonho cor-de-rosa, né? Então, eu quero que a gente vá começar pelo momento onde você mais aprendeu na sua vida. Então, eu sempre fui muito questionadora, eu sempre gostei de estudar o oculto, o místico, e eu nasci dia 18 de setembro, e a numerologia fala que o dia 18 realmente é dos místicos, é quem gosta de coisas que não são óbvias, né, para a sociedade. E eu sempre fui uma estudiosa nisso, eu já estudei kardecismo, espiritismo, fui para Cabala, eu amo a Cabala, estudei anos, e fui para física quântica. E nesse período, eu aprendi que eu poderia manifestar o que eu queria. De fato, assim, a gente pode manifestar os nossos desejos através de várias técnicas que a gente tem. Só que na minha vida, muitas coisas davam certo na vida pessoal, na parte do trabalho. Só que no campo de relacionamento, eu não tinha resultados que eu desejava. E nisso, eu percebi que quando eu não estava manifestando o que eu queria, tinha alguma coisa errada. Eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas aí, nesse processo de estudo, eu realmente vi que eu poderia cocriar tudo que eu quisesse, tudo que eu desejasse. E, de fato, eu estou no processo, né? É um processo. A gente vai aprender pro resto da vida. Mas eu acho que o processo só acaba quando a gente morre. E isso, o processo é para sempre. A gente não aprendi, cheguei no ponto, acabou. Não. A gente tem que estudar sempre. A gente tem que ver onde a gente está errando. A gente está aqui para evoluir. Mas aí eu acredito que quando você estava solteira... o primeiro ponto que mais me chocou, quanto tempo você passou solteira? Me conta aqui pra audiência. Fiquei 10 anos solteira. 10 anos. 10 Aí anos. quem olhava pra você falava, nossa, Raíssa, mas você é uma moça tão bonita, Sim. Se comunica bem, inteligente. Aí, a gente sente um quê de, o que você tem de errado? Exatamente. Quando né? as pessoas perguntam, por que você está solteira? De fato, eu percebi ali que eu estava atraindo pessoas emocionalmente indisponíveis. E eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu quero casar, eu quero ter filho.
filho, eu preciso virar essa chave interna. E você tinha isso bem claro? Muito claro, eu queria isso. Sempre foi o sonho da minha vida ser mãe, casar. E eu não conseguia atrair pessoas que poderiam me dar aquilo, que entendeu? quisessem assumir de fato um Isso, relacionamento sério. O pessoal às vezes ficava enrolando, sumia. Isso. E aí, eu já estudava, né? Eu comecei a estudar física quântica, tudo. E eu sabia que era interno. Falei, tem algum problema interno comigo que eu tenho que trabalhar. Você não ficou se vitimizando e colocando a culpa nos outros? Exatamente, não. Eu sabia que era meu. O problema era meu, eu tinha que trabalhar interno. Minha aceitação, meu valor, os meus limites. E é fato, quando a gente muda dentro, a gente obtém resultados diferentes. Sempre, sempre. Então, a chave é interna. Você passou por alguma situação, aquela questão que tem a história do fobo, quando a pessoa tem o medo de ficar de fora? Fear of missing out. Que quem tá solteiro geralmente vê que tá todo mundo saindo e tal, e a pessoa se sente muito solitária, na bolha, aí resolve sair, mas quando sai se frustra, volta para casa, vai dormir triste. Assim... Porque foram 10 anos, afinal de contas. Eu passei um período, né, que eu saí e tal, mas teve um momento que eu falei, não ressoo mais com isso. E foi bom, o lado bom, né, que tudo tem um lado bom na vida, foi que esse período que eu não tava, de fato, num relacionamento sério, eu tava estudando. Então, eu estudava, eu me aprofundava. Você deixou sua mente ocupada. E aí, casa vazia, você já sabe. E eu não saía mais. Eu preferia ficar em casa, eu preferia ficar estudando, eu preferia acordar cedo e correr. Eu não ia pra balada onde estava todo mundo, não queria mais, sabe? E foi esse processo que me fez mudar internamente, que me fez estudar e me fez acordar para o que, de fato, eu precisava fazer para virar a chave. Então, eu tô vendo que você equilibrou saúde, com uma boa alimentação, bom sono, exercício físico, estudos, mente, espiritualidade. Como que você trabalhou a sua espiritualidade nesse momento? Porque era uma incerteza. E nesses momentos só a fé mesmo para nos deixar assim com aquela positividade, né? Então, eu mesmo atraindo pessoas indisponíveis, assim, eu sempre tive certeza que eu ia atrair uma pessoa maravilhosa e que eu ia casar e ter filhos. Eu tinha certeza disso. Eu sempre acreditei, e como a espiritualidade me ajudou muito a entender muita coisa, a ter fé, sempre tive fé. E, assim, a saber que também teria um momento certo, sabe? Mas, assim, eu consegui trazer a consciência, né? Jung fala de trazer a consciência e começar a curar isso para ver o que eu poderia fazer diferente. E aí, eu já sabia o que eu aceitava, o que eu não aceitava, mas sempre na certeza, assim, eu tive certeza que eu ia ter minha família, eu ia ter meus filhos e que eu ia atrair alguém para mim, isso eu tinha certeza. Agora, pensando na fé, saindo da religião, dessa caixinha da religião, indo para a espiritualidade. Tem pessoas, eu mesma me coloco nesse lugar, que às vezes a gente sente um vazio interior. E eu acredito que esse vazio, às vezes, é dolorido, é questionador, é entediante, é inquietante. Só que eu acredito que é um chamado da fé. E tem vários caminhos. Nesse caminho, você já tinha... a sua família já frequentava um lugar específico e você frequentava com a sua família e foi abrindo a sua mente, procurando livros. Como que foi, assim, até para a gente poder ter uma noção do trilhar da espiritualidade no seu caso? Então, a minha mãe sempre teve esse lado mais trabalhado na espiritualidade, ela sempre ia para centro espírita e tal, mas foi uma coisa muito genuína, assim, um despertar meu mesmo. Eu sempre gostei, como eu falei, sempre gostei, sempre tive curiosidade e eu acho que a vida ia me chamando. É engraçado porque eu nunca procurei de fato, vou averiguar isso. As informações vinham. É porque você já é sensível. As pessoas vinham até mim, informações chegavam, eu tive vários gurus. Então, assim, sempre foi um processo natural para mim. Sempre veio as informações, assim. E quanto ao vazio interno, eu acho que a alma trilha o caminho certo, assim, pra gente. E o vazio é pra gente buscar que tá faltando alguma coisa. Então, eu acho que o vazio interno é meio que um chamado, falar, eu tenho que ir para outro caminho. Porque você tem que olhar para cá e confirmar se é isso mesmo. Se é isso, não é isso mesmo, porque tem o vazio. Tem algo incomodando. Então, tá na hora de mudar um pouco esse caminho. É isso. E aí você foi trabalhando, adquirindo conhecimentos. A Cabala, por exemplo, foi por meio de pessoas que você... conhecia. Eu não sei nem explicar racionalmente como é que foi, porque é tão um processo, um fluxo de informação. Alguém deve ter me falado, e eu sou muito curiosa, igual eu falei. Eu tô sempre aprendendo. Se alguém me manda uma coisa, eu falo, me manda, deixa eu ler, deixa eu conhecer. Sabe? Às vezes isso, alguém me introduziu, trouxe um livro e tal. E abriu muito minha cabeça. Tem lições maravilhosas da Cabala que eu aprendi. E nisso veio também física quântica e tal. E eu vou contar até da lista do marido que eu fiz e consegui atrair meu marido, né? Porque certo. Nesses 10 anos, provavelmente apareceram uns embustes aí no meio do seu caminho. Sim.
Acontece, né? Faz parte. Aí faz você falava parte. assim, volta por uma oferenda, você identificava logo de cara ou você, às vezes, ficava na Eu dúvida? acho que é um processo, né? Eu tenho a visão que todo relacionamento e toda pessoa é um mestre na nossa vida, de fato, sabe? Principalmente quando é uma experiência Isso, dolorosa. até quando são dolorosas. Ele tá lhe ensinando alguma coisa. Tá lhe ensinando alguma coisa. Só que eu percebi, assim, que o caminho da angústia, quando a gente tá triste, quando a gente é um caminho que fala, não, o caminho tá errado, é outro caminho. Né? Porque a gente não tá aqui pra ficar triste, pra ficar angustiado, pra ficar querendo coisas que o outro não quer dar pra gente, sabe? Não é o caminho. O caminho é a plenitude. A gente quer ter relacionamentos saudáveis, que as pessoas entregam o que a gente quer. Deitar a cabeça no travesseiro Com tranquilo. paz no coração. Então, assim, a partir do momento que a mulher fala, eu quero XYZ, ela pode escolher isso na vida dela, sabe? Ela não tem que se contentar com menos, ela não tem que se apagar, ela não tem que se dobrar pra estar num relacionamento que a pessoa não tá entregando aquilo Aí, pra com ela. esses mestres embuches que surgiram, você aprendeu o que você não queria e o que Isso, você queria. Exatamente. Aí, nessa questão da cocriação, a gente vê muitos ensinamentos com relação a você elaborar listas. Isso. Eu te confesso, eu também já, quando eu me divorciei, antes de eu casar, eu não tinha feito uma lista. Mas quando eu me divorciei, eu coloquei numa lista o que eu queria e o que eu não queria, para surgir um parceiro ideal e de acordo com as minhas expectativas. Aí depois que eu passei desse processo de falar, eu sei o que eu quero perfeitamente, foi o que eu falei, eu me recolhi, eu não ficava saindo e tal, porque eu sabia que ia acontecer. Nisso eu fiz a minha lista. O que acontece? A gente faz a lista, fiz exatamente a lista de como eu queria casar. Trabalhador, pai de família, queria ter filhos, sorriso perfeito, coloquei todos os detalhes. Atleta, quanto que mais acordasse detalhado, cedo, melhor. todos os detalhes. Acordasse cedo, enfim, várias que eu não gostasse de ir pra balada, porque eu nunca fui de querer ficar na balada, todos os detalhes possíveis. Eu lembro que a última vez eu fiz em abril a lista, e assim, a gente faz a lista, né? Só que a gente tem que ficar no fluxo. Porque não adianta vou fazer a lista pra casar, ficar no sofá meditando, porque não vai acontecer. A gente tem que ficar no fluxo ficar da no vida. fluxo? É sair? É assim, você Não. fica aberta, sem ideia fixa. Por exemplo, eu não saía mais. Ah. E aí, especificamente, um dia, me chamaram pra ir num evento, eu falei, vou. Porque Não a gente era- não adianta a gente ficar se fechando pro mundo e falar, não vou fazer nada. Era um meio termo. Isso. Aí eu falei, vou. Eu fui intuída, eu tava aberta, falei, vou. E nesse evento estava o meu marido. E eu fiz a lista, eu lembro a última vez, em abril. E eu conheci ele nesse evento em agosto. É porque é difícil quando a gente deseja alguma coisa, a gente não ficar pensando naquilo. É difícil. Aí é difícil também a gente desapegar, mas ainda se manter aberta. Sim. É encontrar, eu acho que o detalhe, a viradinha de chave é esse equilíbrio. É o equilíbrio, porque... E uma fé, e acreditar que Tem vai que ter acontecer. fé. É a fé absoluta. Você sabe que vai acontecer. Você vai fazer um pedido, você vai no restaurante, você faz o pedido. Você não vai ficar, ai, vai vir, vou checar se tá fazendo. O pedido vem. Vem. E a manifestação, a cocriação é isso. Você tem certeza absoluta que vai vir. O que estraga, o que torna mais difícil é você prender. É você ficar pensando muito naquilo. Controlando, ansiosa. Controlando e, especialmente, como o pedido vem. Porque é formas que a gente nem imagina. O universo tem a sabedoria dele, que ele vai entregar da melhor forma pra gente. Não é pelo caminho que a gente tá ali pensando, racional, tal. É outro caminho diferente. A forma que meu marido chegou na minha vida foi um caminho totalmente diferente, de forma totalmente inesperada. Ele ficou ainda atrás 3 meses pra sair comigo e tal. Eu falei, não. E tava ali a pessoa pronta pra dar tudo que eu queria, amor da minha vida, e tudo fluiu da melhor forma. Hoje eu tô cada vez aprendendo mais, que quando eu tento controlar, eu sofro, eu fico estressada, ansiosa. Então, eu faço o que eu tenho que fazer, mas deixo fluir. Por exemplo, ontem eu convidei umas amigas, um grupo indefinido de pessoas, de amigas, para irem lá para casa. Eu não fiquei controlando quem ia, quem não ia, eu só falei, tá aqui o convite, vai quem quiser e tal. Compareceram as meninas, e eram exatamente as que tinham que estar lá. É isso. Tudo acontece da maneira que tem que ser. É isso. No fluxo da cocriação, a gente tem que confiar. É confiança absoluta, porque igual a gente fala dos embustes e tal, a vida vai tirar o que não é pra gente. Quando a gente tá nesse fluxo, nessa confiança absoluta, a gente tem certeza que o que vem pra gente é pra gente e o que sai não era pra gente. Porque o universo ele tem uma sabedoria infinita que a gente não consegue ver. A gente é uma ervilha, o universo tem toda a sabedoria, ele vê todos os cenários e ele vai entregar da melhor forma. Às vezes o pneu do carro fura,
Aí, lá na frente, você descobre que teve um acidente na via e É tal. E isso. você não estava dirigindo naquele momento. Existe Então, é uma deixar proteção e é o fluxo. Quando a gente vive no fluxo e na soltura, o universo entrega da melhor forma, de forma que a gente não poderia imaginar, da forma mais fácil. E a gente tem que ver nessa confiança. Igual relacionamento. Às vezes, tira alguém da nossa vida, a gente fala, por quê, meu Deus? O universo tá vendo Pensa lá na assim, é frente. livramento. É livramento. Não era pra ser também. Não era. O que não é pra ser, era. não fica. Ó, o maior sinal de que a gente tá no fluxo e a gente tá no caminho certo. Não é esforço. Se você força pra uma coisa estar ali, se você força pra um relacionamento acontecer, você tá forçando, você tá mandando mensagem. Você vê que não tá fluindo, não é pra gente. Solta, esquece que vai vir melhor. Isso é um fato. Sim. Aí você conheceu. Ele era amigo dos seus amigos? Era. E eu nunca tinha visto ele na minha vida. Nem- E ele tava no mesmo círculo. Eu nunca tinha visto. Coisa. E aí vocês trocaram umas ideias ali no lugar. É, aí a gente se conheceu nesse evento e tal. Era uma balada ou não? Era um evento. Foi até na praia. Foi um evento, eu conheci. Só que assim, eu saí e falei, não tem nada a ver comigo. Eu fugi dele. E eu fugir dele é o maior exemplo que a gente tem resistência aos nossos sonhos. O que é isso? Uma A gente- autossabotagem. Uma autossabotagem. A gente quer, mas ao mesmo tempo que a gente quer muito alguma coisa, a gente tem resistência a ela. Seja por medo de não dar certo, seja por uma crença limitante. E eu tinha. Tanto é que ele ficou 3 meses atrás de mim. E eu cheguei, olha pra você ver como a gente foge do que a gente quer. Eu mesmo querendo casar e ter filhos e tal. A minha amiga que me apresentou ele, falou, vai, sai e tal. Eu falei, eu não quero, porque ele vai querer ficar comigo pra sempre, eu não quero. Olha só. Eu cheguei a falar isso pra ela, eu juro. Você verbalizou o medo. Verbalizei Mas que o sorte meu que medo. você verbalizou, porque E depois você assim, conseguiu identificar. E identificar. E assim, hoje eu vejo muito também que assim, por trás do meu desejo, tinha um medo. Eu acho que eu tinha um medo de perder minha liberdade. Porque, como eu te falei, eu fiquei 10 anos solteira, eu tava muito acostumada. Eu tava na minha zona de conforto, eu não dava satisfação pra ninguém. Eu fazia o que ele quisesse, na hora que eu quisesse. Então, eu amava muito a minha liberdade. Então, pra você ver, Aí o mesmo sonho a tava gente tendo ali, nossos mas- sonhos, a gente tem um medo por trás disso. Porque quando a gente pega alguma coisa, a gente tem que largar outra. Exatamente. Então, assim, eu liberei essa resistência. E aí, 3 meses Aí depois... você resolveu dar uma chance. Aí 3 meses depois... E você vê, quando é nosso, flui Aham. e a vida bate na porta. Aí eu fugi. Aí 3 meses depois, aí eu conheci ele em agosto, em novembro. Eu encontrei de novo esses amigos. Eles falaram, vamos, dar uma chance. Eu falei, quer saber, vou. Fui e nunca mais larguei. 9 anos esse mês. Ai, que coisa mais linda. Fluiu super e deu tudo Se certo. conheceram, Aham. né? Ele te pediu em namoro, estão aí os dois. Mas Isso. calma, produção, aqui tá casada. Eu quero que ela conte aqui uma história que eu fiquei sabendo. Maravilhosa essa história. Eu quero essa história que Então, estava na sua casa. Como eu já estava muito estudiosa da física quântica, eu colocava meu quadro de manifestação, que você vai pegar fotos do que você quer cocriar. Você faz, pode ser um quadro na parede, eu colocava atrás do meu banheiro, da casa da minha mãe. E eu coloquei carro, viagem, corpo que eu queria atrair, porque a gente está visualizando corpo, a gente está cocriando, o que a gente está visualizando, a gente está cocriando, né? A lei da atração fala, eu nem gosto desse termo lei da atração, mas é muito popular, mas é ressonância, né? Você está vendo, você está colocando no seu campo vibracional e o universo vai dar o caminho para você manifestar aquilo. E aí tava lá na minha porta do meu banheiro e tinha um anel da Tiffany. Que era o símbolo Aqueles do noivado. enormes. E tava lá também. E aí acontece que as coisas foram acontecendo. Comprei meu carro, viajei, tudo ia acontecendo. Era o carro da foto que estava no banheiro? Ou Cara, era um parecido? o carro, o universo vai entregando, né? Eu Aham. comprei um carro, nem sei se era o mesmo. Eu sei que as coisas foram caindo de trás da porta e ficou só o anel lá. Meu Deus, ele Ficou foi o anel. Nossa, no início ele não tinha ido lá em casa e tal. Eu falei, caraca, eu preciso tirar aquela foto de trás do banheiro. Ele foi, eu não tirei. Você esqueceu. Esqueci, ele ficou lá. Talvez esqueceu intencionalmente. Cara, aí ficou lá, eu esqueci. E aí ele viu. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer egípcia, eu vou deixar lá, fingir que nada Deixa, aconteceu. Lógico, é ele pior super falar. inteligente tinha sacado, né? O anel lá de noivado. E aí e tava lá o anel de noivado. E ele me sacaneia até hoje, ele fala, eu tava lá, você era doida pra casar e tal. Ele faz brincadeira porque eu fui do tipo que eu comi pão de Santo Antônio, eu ia pra igreja rezar, eu fazia tudo. Aí ele fala que ia na minha casa e caía santinho em cima. Ele abria a geladeira, caía santinho em cima dele. E aí ele viu lá o anel de noivado e tal, não falou nada na hora, mas deu certo, né? Os Um dois ano e meio bancaram os depois, egípcios. 1 ano e Ele meio e depois você. eu tava noiva, então deu Que certo. coisa linda! É. Então, aí agora sim, a festa, a foto. Deu certo. Eu foi achei o seu muito. vestido de noiva lindíssimo. Você estava no shape que você queria. Eu amei também. Foi tudo lindo. do jeito que você sonhou. Foi. E veio e manifestou, né? E eu sempre acreditei que eu ia atrair. E é aquilo, a gente tem que pedir
pedir do outro o que a gente dá pra gente. Não adianta eu querer um parceiro que me dê um monte de coisa se a gente não se dá isso. O outro nunca vai suprir o que a gente quer. A gente tem que suprir primeiro para depois o outro dar. Né? A gente tem que se amar para o outro dar amor pra gente. E como eu já estava nesse trabalho, me valorizava, eu tinha meu trabalho, eu tinha minha vida, os meus projetos, eu sabia que ocasionalmente ia aparecer uma pessoa que estava ali disposta. Você também não ia aceitar né? menos do que você jamais, já se dava. Jamais. Eu sabia, estava muito bem delineado o que eu queria. E é por isso que é importante que as pessoas reflitam do que elas são capazes, tenham essa noção de autoconfiança, merecimento, abram os corações, olhar para si, identificar, porque se a gente não identifica, a gente fica repetindo os padrões. Exatamente. A mulher tem tendência muito a se apagar pelo outro, e como a mulher é mais emotiva, mais sensível, ela tem tendência a tornar a vida dela muito a vida do outro. Nisso, quando ela viu, ela já se apagou, ela não tem os projetos dela, não tem paixão, ela nem lembra o que ela gosta de fazer, né? Porque ela vive tanto pro outro, e ela se apaga. A luz dela se apaga. E aí, uma pessoa que tá no relacionamento e vive só pro outro, faz o que o parceiro quer, ela não tem mais aquela luz quando o companheiro conheceu ela, que era aquela faísca que deu a paixão, que falava, nossa, a mulher é maravilhosa. Ela se apagou. E não dá tempo nem de sentir saudade, porque a pessoa tá sempre ali, tá grudada e disponível. Não, a indisponibilidade é essencial. O cérebro, a dopamina, ela funciona exatamente na abstinência. Estudos comprovam que o cérebro, ele funciona, que é a sensação de recompensa e de prazer. Ele precisa da abstinência para ele querer ter aquela sensação. Se está sempre ali disponível, não existe isso. Não existe essa dopamina, essa vontade de estar ali com o outro, né? Ontem as meninas estavam lá em casa, que a gente se encontrou, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Quem começa a namorar e some. Aí eu comecei a namorar, mas eu tô sempre perto, sempre dou notícias, sempre que eu posso, ou eu compareço com meu namorado, ou eu vou sozinha, ou eu chamo elas para virem. E a gente sempre troca, sabe por quê? Quando eu estive sozinha, quem estavam lá, além de mim mesma, para me salvar, eram as minhas amigas, as minhas amizades. Isso nutre. E eu acredito que isso nutre até o nosso feminino, tá? Entre outras mulheres, trocando ideias e experiências. Só que também tem aquele lado que no começo do relacionamento, o casal precisa se conhecer melhor também, ter momentos a sós. Mas tudo na vida é isso, é uma questão de equilíbrio e ponderar. Tira um tempinho para ir tomar um café, não abandona a vida. Porque senão sufoca o outro. Sufoca, a pessoa põe o homem como centro, né? Aí, ocasionalmente, o relacionamento acaba, a mulher não tem mais nada, né? Já deixou a amiga de lado, já não tem mais nada da vida, não tem projeto dela, porque era tudo em função do outro. E é o equilíbrio. No início, tudo bem, tá se conhecendo e tal. Mas ninguém tem que largar a vida, a própria vida, pra viver em função do outro. Até você tem que ter uma fatia. Admiração por si mesma e o outro vai acabar tendo por Acho que a maior você. energia de atração de uma pessoa é aquele fascínio que ela tem pela própria vida, pelos projetos, que o olho brilha, né? Ama a vida, ama o que faz as coisas que gosta. É isso que traz atração no outro. Você vai querer uma pessoa que só tá em função da sua vida, que tá sempre disponível, você não quer, sufoca, ninguém quer. Afasta. Então tem que trabalhar todos os lados da pizza, né? O trabalho, o relacionamento, família, espiritualidade. Eu acho que é um equilíbrio. E até né? o que você falou agora, me veio à cabeça o autocuidado. A gente vê autocuidado sendo erroneamente divulgado como medidas só estéticas. Não, é você tentar dormir bem, praticar seus esportes, ter seu grupo de amigos. Quando você está pleno, você consegue com que tudo ao seu redor caminhe nessa energia de plenitude. Sim, o cuidado para mim, por exemplo, autocuidado, fazer o que eu gosto. Às vezes eu tô na correria com o filho, com o trabalho. O que eu amo? Sentar numa padaria, tomar meu café. Isso é autocuidado para mim. Eu volto pra mim, eu fico plena, eu penso na minha vida. Então, a gente tem que buscar o que a gente gosta. Porque, sério, tem gente, por exemplo, tem algumas mulheres casadas que elas esquecem. O que eu gosto de fazer? Que tá ali só na correria do dia a dia, elas não sabem nem o que elas gostam. Muita gente, depois que se separa, eu observo que tem uma crise de identidade. Porque você é uma solteira, você vai se transformando em outra casada, até porque o casamento exige uma série de concessões de ambos os lados. Exatamente. E às vezes até por essa perda de identidade, ou o casamento acaba em razão disso, ou após o fim a gente se vê assim, e agora? Onde estou? Quem eu sou? Eu acho importante, assim, no relacionamento, e desde o início, assim, você deixar muito bem claro o que você gosta,
que você vai fazer. Olha, eu sou assim, eu sou assado. Porque tem gente que põe uma máscara de fingir, né? Fingir ser uma coisa e tal. E não é. E aquilo vai apagando a essência dela, ela vai perdendo a luz, daqui a pouco ela tá deprimida. Ela não sabe mais o que tá acontecendo porque ela não é ela mesma, né? Então, assim, a nossa essência entra tem que naquela ser vibe preservada. da boazinha. Ela não sabe Exatamente. dizer não, ela quer ser perfeita, quer sempre estar nos melhores ângulos. E quer bancar uma coisa que ela não é, entendeu? E a vida não é assim. Não é. Não é. E aparentemente, mesmo no início dando certo, uma hora a máscara cai e a pessoa vê o que ela é de verdade, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser na nossa essência. E eu acho assim, quando a gente tá na nossa essência, na nossa autenticidade, a gente vai atrair parceiros saudáveis, relacionamentos saudáveis. Quando a gente finge que a gente não é uma coisa, não vai atrair uma coisa legal. Não, porque não é vai nossa essência. atrair outro fingimento. Exatamente. Então, assim, não dá certo. Vão ser duas farsas Definitivamente não dá juntas. certo. Pois é. E aí, assim, eu vejo na sua casa, na sua rotina, você acorda cedinho com as crianças. Às vezes aparecem umas galinhas lá no... Oh, meu Deus, da onde você tira essas galinhas, gente? Ali no... Ai, gente. Que na Então, sua meu casa marido eu vejo que trouxe. A sua casa, ela não é de... Eu não vejo pedaço de terra, assim. Eu vejo tudo bonitinho no Não, porcelanato. ela fica no alto, né? É. Só que esse é um condomínio, né? Então tem morro com grama e tal. E aí, é bom galinha da Angola, por exemplo, que Mata come bicho, escorpião. escorpião, aranha e tal. Aí direto meu marido leva as galinhas pra lá e ela aparece lá em casa, pede as milho, as crianças crianças brincam. amam. É, muito E você bom. tá sempre ali, mãezona, participando da vida das crianças. Tem um menino e uma menina que Sim. você falou desde o começo da nossa conversa que você queria ser mãe. Meu sonho da minha vida sempre foi mãe, sempre foi a maternidade. Eu me encontrei assim muito, muito mesmo, sabe? Eu sou muito realizada com os meus filhos e tem esse desafio, porque assim, ao mesmo tempo que eu me dedico muito, os primeiros anos dele foi bem pandemia, eu tive um atrás do outro, então foi um lado que eu abdiquei muito, assim, do profissional, ainda veio pandemia, eu ficava muito em casa, então assim, foquei muito nisso e chegou um momento que eu falei, peraí, deixa eu pôr tudo em ordem, que eu quero ter meu lado profissional, eu quero ter meu lazer, eu quero, né? Porque se a gente Achar esse deixar, equilíbrio. é difícil. E eu acho que isso acontece com muita mãe. Porque você se perde, né? Você fica muito ali, você doa muito, é uma fase de doação muito Pequenos, grande. assim, quando os tudo pequenos somos tá, nós. Por mais que só os pais dependem da façam a gente. parte deles, tem hora que a criança só quer a mãe. É muito pra mãe. E assim, eu sou muito grata, porque eu fiquei em casa, assim, né, na Você advocacia. teve esse privilégio. Privilégio, literalmente, ficar até... O João, ele ficou até 2 anos. Qual a idade das crianças? O João tá com 5 e a Antônia tá com 3. E aí, até 1 ano e 3 da Antônia, eu fiquei trabalhando de casa, depois eu voltei a trabalhar fora. E foi muito bom. Porque você foi tava muito sentindo bom. falta Porque, também. assim, é esse equilíbrio, né? Porque eu amava ficar com ela, cuidando dela, mas eu já sentia essa necessidade de sair, de trabalhar, de ver gente, porque senão nossa saúde mental enlouquece, né? Ninguém dá conta. E os dois têm a personalidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu, pelo pouco que eu vejo, a Antônia é toda espivitada. Ela é. Você faz... Aqui ela tá bem pequenininha. pequenininha. O João, você já tratou de ensinar ele a limpar, ir ao banheiro, limpar a tábua Fazem do tudo. vaso. E eu Achei muito fofo. E eu trato especialmente o poder mental deles. Hoje foi muito bonitinho. Isso vem tá? da infância, então a gente tem que, como qual mãe... criança, o subconsciente tá ali do 0 aos 7 anos, tá formando Primeira tudo. infância. Tudo, todas as nossas crenças estão sendo internalizadas ali. Hoje eu achei bonitinho, eu tava saindo, aí o João tava falando, ele tava doente, né? Ele tá doente hoje. Aí eu fui sair, ele falou, não, mamãe, você me falou o poder da palavra, né? O que a gente fala dá certo. Eu falei, eu vou ficar muito bem e eu vou me curar. Eu falei, exatamente, eu já doutrino desde já. Ele é super legal. competitivo. Ele fala, ai, mãe, eu não quero perder. Eu falo, você vai falar, eu vou ganhar e vai dar certo e dá. E ele fala. Ele já está sendo ensinado, são todos ensinados. Ele não já. vai ter tanta dificuldade para colocar isso em mente. Porque, às vezes, quando a gente quando recebe a informação, eu vou cocriar, e não é acostumado desde criança, já pensa, eu vou falar, até parece que o que eu vou falar vai acontecer. Eu quero ficar rica, eu vou ganhar na Mega Sena. Não é assim também. É tudo uma questão de você abrir o seu coração, fazer sua parte, que as coisas vão acontecendo, tem que ter paciência. A manifestação, a gente faz a visualização, né? A escrita, a lista do marido, por exemplo, falam que a escrita tem muito poder, você escreve no papel, sempre afirmações positivas, e você está ali colocando a sua energia. Nisso, você tem que colocar movimento e ação. Porque a ação, a gente tem que estar em movimento, né? No fluxo de energia, a energia tem que fluir. Não é pensamento, palavra, ação, concretização. A forma que a gente se sente, a gente tem que sentir. Não adianta a pessoa falar, eu quero ser rica, só falar, ela tem que sentir. Tem que se sentir bem, porque é o campo prazer. vibracional, ela tem que acreditar naquilo, sabe? Então tem essa parte também. E tem a parte do soltar, né? A gente tem que soltar e entregar da melhor forma. E o universo vai dando caminho. Então, assim, é pensamento, né? Visualização, ação,
confiar no fluxo e vai materializar. A física quântica a gente nem precisa adentrar aqui, porque é muito, muito conceito, mas assim, poder da manifestação real. A gente prega, a gente visualiza e dá certo. Ô, Raíssa, são muitos anos que você estuda. Muito. Eu paro pra pensar, desde 2012, que virou, assim, muita chave pra eu aprender a física quântica. Antes disso, era espiritualidade, kardecismo, estudei a doutrina kardecista na Comunhão Espírita de Brasília, estudei 2 anos lá. Um processo enorme, mas assim, desde 2012 que eu venho estudando muito. Estudando, aplicando e se observando. Sim. Você fez uma experiência, foi empírico, foi você com você ali e eu vejo observando o que dá certo, o que dava errado. Exatamente. E no meu Instagram, às vezes, eu posto uns vídeos e assim, eu posto o que funciona pra mim. Porque, assim, na prática, eu gosto do que funciona na prática. Não adianta eu falar e nada acontecer, né? Porque a gente vê muitas pessoas por aí teoria pregando e que provavelmente isso nem acontece. Exatamente. Então, assim, eu gosto de ver na prática. E eu vejo no meu dia a dia como eu tenho resultados positivos com o que eu acredito. A gente tem um exemplo. Que é um exemplo de como funciona a manifestação. Assim, é um exemplo aparentemente bobo, mas é assim, exatamente como funciona. É na bobeira, às vezes até você verbaliza uma coisa que está no seu inconsciente. Está nos detalhes. Aqui que vocês aconteceu? Estavam namorando. A gente ia pro Rio, a gente ia muito pro Rio, aí eu postei essa foto, eu falei, vou pôr uma geolocalização aleatória, apareceu Mykonos. E nunca foi meu sonho ir pra Mykonos, assim, era algo neutro pra mim. E aí eu coloquei essa localização em 2017, e aí... É isso, visualização, né? Coloquei ali, o universo funciona assim. E é pra tudo. Seja uma palavra que você fale e tal, o universo vai entregar mais disso. E aí acontece que eu pus essa localização, 2 anos depois, eu já tava olhando minha lua de mel, 1 ano e meio depois eu casei. E aí... Isso era um namoro. Aí você estava procurando um lugar para ir na lua de mel. Aleatoriamente. Nunca pensei, quero ir para a Grécia. Não, nunca pensei racionalmente. Acabou que a gente estava vendo cruzeiro, a gente viu de última hora e tal. Quando a gente viu o cruzeiro, tinha o roteiro para Mykonos. E quando eu vi, a gente estava em Mykonos e eu lembrei dessa foto. Eu falei, gente, tava ali. Olha a concretização, 2 anos depois. A gente estava em Mykonos. Então, é assim, é sutil. E aqui a geolocalização estava certa. Que era verdadeira, de fato. E é assim, é sutil. É o que eu falo. Você tá tudo nos detalhes, né? A gente tem que se policiar o tempo inteiro. Isso aconteceu até na minha rotina. Na nossa rotina, a gente tá fazendo coisas que a gente tá cocriando. Tinha uma época que eu falava o tempo inteiro, Antônia não dorme. Eu falei, gente, eu que sou a mestre, que eu amo física quântica, eu tô verbalizando aquilo todos os dias. Como é que eu quero que ela melhore se eu tô verbalizando? Então, assim, a palavra tem muito poder. E, assim... eu falo, mas tem gente que acha que é besteira, tem gente que ri. Minhas amigas falam, Raíssa é doida e tal. E eu acho engraçado, porque funciona, E tem gente que fala pra mim, nossa, você é muito poliana, muito otimista. Exatamente, a minha mãe fala, lá vem a Joyce, com as viagens na maionese a minha família, eu sou super julgada e tal, e eu acho graça. Porque, assim, como funciona pra mim, eu sei que funciona, eu sei que tá certo, eu gosto de falar. Eu vou falar até entrar na cabeça das pessoas, porque eu sei que se eu ajudar uma pessoa e ela colocar em prática, ela vai ver que é real. Então, assim, e eu ia até dar exemplo da pessoa que vibra que homem bom não existe, né? Homem não presta. O universo só vai entregar daquilo pra ela. Ele vai validar o que ela tá acreditando. O mundo exterior é um reflexo do que a gente acredita. Tem mulheres solteiras que eu já ouvi falando assim, eu fui pra tal lugar, mas não tem homem? Não. Ela vai pro lugar que... Tem que trocar o mantra dela. Tem que trocar. Você tem que acreditar. Você faz a lista do marido. Se existe eu sempre acreditei. Eu falei, se existe uma mulher que eu sou boa, eu sei dos meus valores, eu sei o que eu quero pra minha vida, por que não vai existir um homem? Eu sempre acreditei. Então, tem que acreditar que vai existir um relacionamento. E a mulher se perde, né? Porque às vezes ela se vê em uns relacionamentos tão... tóxicos, né? Difíceis. E ela acha que aquilo é a realidade dela, e não é. Que tem que aceitar. Que tem que se diminuir, que o homem não pode dar tudo que ela quer. E tem homem que vai dar o que ela quer, que tá ali pronto pra dar o que ela quer, mas ela tem que mudar dentro. Ela tem que mudar o que ela acredita, ela tem que mudar o valor dela, virar chave pro que ela vai aceitar, pros limites dela, mas tem. Então, assim, o mantra, o que a gente fala é muito real. E ele vai ser a nossa realidade vai ser um reflexo disso. E para quem está assim num relacionamento tóxico também, que não tem a oportunidade, não pode sair de pronto, seja porque depende financeiramente, seja porque tem filhos pequenos, a gente tem que ter também esse acolhimento e tentar dizer para essas pessoas, para elas começarem pedindo ajuda profissional, para um psicólogo, para um psicanalista, olharem para si.
e já começarem a mudar coisas internas, porque aí provavelmente até esse parceiro se afaste. É isso. Eu acho que a partir do momento que o que a gente está vibrando dentro é o que a gente vai ter fora, né? São os resultados. É dentro para fora, sempre. Então, assim, é um trabalho interno. Você começa com a sua vibração, você começa pensando no que você quer. Imaginando que tá dando certo, imaginando tendo que você sentimentos quer. bons. Porque aí aquela pessoa tóxica que tá do lado, Vai ela embora. não vai ficar feliz Sim, com você, porque você não tá exatamente. emaranhando com ela Exatamente. mais. E acontece isso, né? Às vezes a mulher, às vezes tem até relacionamentos que estão anos e anos, e uma hora a frequência tá tão diferente dos dois que ocasionalmente elas vão separar. E é normal. Porque num relacionamento não é fácil. A gente fala aqui de casamento, de atrair a lista do marido, mas assim, é bom frisar que relacionamento é muito desafiador. Inclusive, os casamentos, relacionamentos, entre aspas, modelos, assim, que todo mundo olha, admira, E todo eu não mundo gosto passa. disso. Eu Não não gosto existe, né? de postar em rede social que existe casamento perfeito, porque isso é a maior mentira que existe, né? É culpa da Disney, tá? Não, exatamente. Então, essa coisa de disposição, isso não existe. Relacionamento, igual eu falei, é um mestre. O outro, ele vai trazer o que a gente precisa curar, ele vai trazer sombras, ele vai trazer coisas que a gente precisa evoluir, e os dois têm que estar em sintonia, né? Se um quiser só evoluir, o outro não, ocasionalmente vai separar. Né? Cada um vai seguir um caminho oposto. E é o natural, porque o que não está na nossa vibração sai da nossa realidade. Então, assim, você falou da pessoa. Às vezes a pessoa está anos, um não é mais o outro. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, tá tudo certo. A gente não tá certa porque a gente tá num relacionamento e a outra não tá. E não existe certo e errado, cada um tá no seu caminho, né? O importante é ver a paz que tá no coração. Exatamente, o que a pessoa quer. E se ela tá ali plena, solteira, ótimo, maravilhoso. Ela tem que buscar o que ela quer da vida dela, o projeto da vida dela, né? Mas assim, relacionamento, igual você falou, às vezes ela tá ali infeliz, ela começa a mudar na vibração dela, o que ela quer pra ela, e ocasionalmente vai separar. E eu ia dar exemplo de gente que, assim, por exemplo, a pessoa tá ali anos namorando, ela começa a ter firmeza no que ela quer ter um filho, ela quer ter algo mais sério, o cara não quer, vai separar. É o livramento. Aí porque eles estão em vibrações muito diferentes. Eu já tô namorando há tanto tempo. E quero ficar aqui cômodo. E eu tenho meu relógio biológico, exatamente. Eu vou casar com ele. Casa, às vezes, separem rapidinho. Pra quê? Pra quê? Ela tem que ter certeza do que ela quer e não aceitar menos que isso. Então, vamos lá. É interessante, então, se olhar, se observar, ter bem claro o que quer da vida, se imaginar, escrever. Ter boas sensações, sim, abrir o coração para isso acontecer. Eu aprendi também que não é bom você ficar tentando cocriar na hora que você está sentindo medo. Sim. Deixa de lado, trabalha o seu medo, o seu merecimento e depois volta para esses planos. Isso. É uma coisa que é legal trazer aqui para quem não entende ainda de física quântica, pesquisar sobre a frequência de Hawkins, que ele fez um painel que é sobre as frequências e o tanto que a gente está vibrando é alto ou baixo, né? Por dizer assim, que a frequência do medo é uma frequência muito baixa. Quando você está vibrando ele no medo, você está abrindo o seu campo para coisas que ressoam baixo. Você é assaltado, você bate o carro, você está na frequência baixa do medo, né? Já ali, a paz, a felicidade, a alegria são frequências altíssimas. E também citar outra pessoa que eu gosto, que quem quiser pesquisar, é Esther Hicks. E ela tem o livro Peça Ser Atendido, que foi o primeiro livro que eu li, que é maravilhoso, já vira uma chave, assim, sobre o poder da manifestação. E Esther Hicks, ela fala que o melhor patamar energético que você pode estar é se sentir bem. Você se sentir bem na própria pele, você se sentir bem, sua autoestima, você tá ali plena na paz, você tá num campo vibracional que você tá atraindo tudo que você quer. Altíssimo. Eu estava lendo um livro, inclusive, de uma mulher que ela conta que ela estava com um câncer muito severo, mas ela queria muito viver, porque ela tinha uma filha de 5 anos. E ela foi morar no campo, ela era escritora e tudo, e quando ela não estava bem, os cavalos se aproximavam dela. Provavelmente os cavalos, por terem uma sensibilidade muito forte... Energia de cura. Fala que os cavalos são uma energia surreal. Até tô arrepiando aqui. Eles iam para perto dela. E aí ela percebeu que ela não estava bem. Porque ele confirmava ainda. Porque os cavalos estavam se aproximando dela. Uma forma de você, que você está se sentindo meio down, de levar a sua vibração para a natureza. Né? Pisar na grama, abraçar uma árvore, ir pro mar, é um passe, né? Você limpa totalmente a sua energia. E os cavalos, eles têm muita essa energia de cura, de verdade. E só o fato dele chegar perto delas, ele já tá curando, já tá melhorando a energia dela. Os terapeutas falam, inclusive, de uma técnica que chama grounding. Sim.
que você vai... Eu faço isso, porque eu sou muito elétrica, então às vezes eu preciso me centrar. Sim. Eu vou para um lugar, às vezes até embaixo do meu prédio, onde tem um pouquinho de terra e grama. Eu tiro o meu tênis ou o chinelo, vou lá, coloco o pé na terra, eu imagino saindo raízes dos meus pés, se conectando. Você já tá limpando tudo, toda a energia, né? Sim, porque ouvindo o barulho dos passarinhos. É um passe, né? Quem mora num lugar que é uma selva de pedra, tipo São Paulo, tenta ir, tira um tempinho para ir ao parque. Porque às vezes a gente fica tão sobrecarregado, a gente tá no ritmo da vida, na correria, você fica deprimido, você fica exausto, você fica irritado, e é só energia. Se você parar um tempo, até meditar, cada um vai no ritmo da rotina do que lhe cabe, né? Mas assim, pôr o pé na grama, meditar, tomar um banho de cachoeira, é um passo, você limpa toda a sua energia, você se sente leve, você fala, gente, era só isso. É energia, né? Porque tudo é energia. Isso eu dou uns exemplos. Quando eu me separei, eu fui casada, por 10 anos me separei. Uma das coisas que eu mais sofri, você vai rir da minha cara, eu tinha medo de barata. Pavor, terror de barata. Aí, às vezes, eu pensava, cara, só falta aparecer uma barata aqui em casa, só falta. Aí, dali, sei lá, às vezes, no mesmo dia, aparecia. Não, é surreal. Aí, sabe o que eu aprendi hoje? Quando vem um pensamento ruim, tô com medo de ser assaltado, tô com medo de uma barata, alguma coisa, eu falo na hora, eu cancelo. É isso. No que eu falo, eu cancelo. É isso. Parece que dá um corte na minha mente. Sim, eu sou, as pessoas riem, né? Porque a gente fala as coisas, a gente aprende as coisas e a gente acha muito normal, mas as pessoas acham que a gente é meio doida. Eu, assim, eu tenho coisas que eu não falo de jeito nenhum. Porque eu sei que eu tô manifestando. E é isso. Eu falo uma barata no outro dia, eu tomo uma barata na minha casa. Eu falo outra coisa, no outro dia manifesta. Então, assim, eu me policio. E quando a mente vem com essas ideiazinhas zombeteiras, a gente tem que ir lá e... Tudo! Gente, um dia eu posso contar um caso Pode. aqui? E é um exemplo, são exemplos simples que mostram, né? A minha mãe falou, quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei 1 ano e meio em casa. E aí, os sapatos estavam lá, eu fui na gestação, então eu não usava salto alto. E um monte de sapato parado, o sapato que fica um tempão parado, ele solta, né? O couro abre e ele descola. E aí, a minha mãe mandou uma foto, falou, nossa, os meus sapatos colados aqui e tal, me deixaram na mão, vai pra doação. Nossa. E eu falei pra minha mãe, nossa, no início, quando eu voltei a trabalhar fora, o sapato me deixou na mão. No outro dia, meu sapato descolou. E eu tinha certeza. Eu verbalizei que o sapato me deixou na mão. No outro dia, mandei foto pra minha mãe, olha que meu sapato estava descolado. Assim, real. Então, assim, o poder da palavra é muito real. E Hélio Couto ensina isso. Hélio Couto maravilhoso, que ensina a ressonância harmônica, fala, quando você falar uma coisa que você não quer manifestar, você fala, cancelado, cancelado. Eu falo na hora. Você cancela a energia. Nunca mais aparece. Assim, faz um tempão, graças a Deus, não aparece. Você fala cancelado, cancelado, funciona. É isso. E muitas coisas ruins vão diminuindo, porque eu paro de vibrar. Sim. Às vezes eu encontro com a minha mãe começa aquela ladainha, reclamando disso, reclamando daquilo. Aí, toma cuidado com isso, não vai pegar o Uber. Não. Mãe, para de falar tanta desgraça, por favor, eu cancelo. Eu cancelo, eu não gosto de ouvir, eu não vejo noticiário. Também não. Nada, não existe. É uma chuva de energia na minha negativa. casa, na televisão. Quando eu ligo é seriado e olha, eu não vejo notícia ruim. Isso é tudo baixa vibração. Eu vou te contar, eu não gosto vejo de crimes, investigações. E pior que eu também gosto, mas a gente tem que se policiar. É uma energia positiva, é uma energia negativa. E quando a gente não tá muito bem emocionalmente, é melhor evitar. Faz parte do nosso campo. Se você tá vendo ali coisas de terror, de crime, de medo, que vai te dar uma sensação ruim, você tá naquele campo, você tá vibrando. Então, assim, eu evito. Eu amo também crime, suspense, mas a gente tem que se policiar. Às vezes, as minhas amigas vêm falar umas coisas ruins, de coisa de criança, de negativo. Eu nem dou atenção. Eu não gosto, eu não vejo nada. Não vejo, de jeito nenhum. Mas agora, falando nas séries, tem umas séries que a gente gosta de assistir, principalmente quando eu tô com a minha cabeça muito cheia. Eu vou falar uma coisa. Eu adoro Casamento às Cegas. Eu gosto também. Eu sou um pouco maroca, meio casamenteira, meio cupida. Eu fico tentando arrumar namorado para as minhas amigas. Adoro. Aí eu amo ver lá os casais se conhecendo, o que vai dar, o que não vai dar. E teve um último Casamento às Cegas, que a gente estava trocando ideia aqui antes, e que eu pensei a mesma coisa que você. Não, vamos contextualizar. Eu vi a menina, ela queria casar, a pessoa Catixa. tá ali, a Catixa, ela quer um casamento sério, ela quer uma pessoa, tô determinada e tal. E as pessoas não se conhecem, né? Tem uma cabine que elas não veem uma outra e não sabem nenhuma informação sobre a pessoa. Só conversa, a pessoa tá ali, ela pode falar, eu quero casar, quero ter filho na cabeça, né? Na prática a gente não sabe. Às vezes no consciente ou até no inconsciente também. Mas ela não sabe nada da pessoa. E aí essa mulher, ela estava entre dúvida entre dois, que ela não conhecia.
E quem já tava assistindo, Do lado de fora. já sabia que ele falou, eu amo conquistar, eu amo sair com várias mulheres e tal. E o outro bonzinho, que tava ali disposto a ter um Com o amor. coração aberto, Você viu que ele falou, não me uma entrego mulher pra pra qualquer casar. pessoa, romântico, pronto pra casar, prontinho pra dar o que ela queria. Ela queria casar, ela queria um homem sério. Uma família, com Uma um cara que família. a amasse. E ela se viu ali entre os dois. E Foi. você viu que ela quase casou com um certinho. Foi, na ela última deu hora, um sinal pra ele, falou que era com ele. que era com ele na Mas última tinha alguma hora. coisa no E ela ainda coração falou. incomodando ela. E ela ainda falou, o outro, que era o conquistador, que era o padrão dela, falou, ele é meu tipo, ele é meu padrão. E ela ainda falou, ela verbalizou falou. aquilo. Ou seja, escolheu que era o tipo dela. Por quê? Jung fala, né? Que enquanto a gente não trouxer pra consciência os nossos padrões, o Eles vão guiar inconsciente a vai nossa governar vida. a nossa vida e a gente vai achar que é destino. Então, muitas vezes a gente se vê, estou fadada a isso, ou isso é o meu destino, é pra ser assim. Se Não, você não não é. quiser É o mudar, seu vai padrão ser mesmo. interior e você vai manifestar esse padrão interior. Ela tava ali no padrão dela, ela não virou a chave, ela tava no padrão de atrair gente que não queria nada sério com ela. Aí, e no ela foi. último dia, ela foi lá, deu um fora no que ela já tinha sinalizado que ia Sim, casar. aham. E aceitou o mulher... Ficar com outro. O Um conquistador. conquistador que de fato não estava pronto. Tanto é que nos outros episódios ele dá em cima das meninas no próprio evento, né? É. E até então, ela chorando, vendo que ele estava, de certa forma, em alguns momentos, a distratando. Sim. Ela estava vivendo exatamente Exatamente o padrão a dela. mesma dinâmica que ela passou nos sempre, outros de relacionamentos. sempre. Ela falou isso Exatamente. também, que ela só vivia essa dinâmica. E ela só saiu porque uma amiga Não, ela chegou... fez a escolha errada desde o início. Tava a Foi. escolha ali. Ela errada, né? Porque era o padrão dela. A gente não pode porque julgar aqui, mas errado é... porque fazia ela sofrer. Exatamente, E ela não queria era o que sofrer. ela queria, exatamente. Tanto é que no programa não deu certo, né? Logo antes do casamento, ela já viu a verdade dele, a verdade veio à saiu. tona e não deu certo. Ela tava no padrão dela, infelizmente. Enquanto a gente estiver nesse padrão de eu aceito menos, eu não sou merecedora, você vê que a maioria ele fala das mulheres que querem casar. Ai, porque eu não me achava o suficiente, né? Que tem uma autoestima ainda que precisa ser trabalhada, né? Porque senão vai continuar atraindo as mesmas coisas, infelizmente. Porque antes do outro dar pra gente, a gente tem que se dar, né? É interno. E tem que se dar e se ocupar, se Sim, nutrir. sim. Também não adianta você querer um partidão se você não é um bom Não partido. adianta. A lei, né? A lei da É tudo uma da física quântica, reciprocidade. você tem que se dar antes para você receber. É. Você quer ser um homem, quer atrair um homem trabalhador. Nossa, eu amo um homem trabalhador, não quero um homem que não faz nada. Você vai lá trabalhar, vai o que você quer fazer da vida, vai focar no seu lado profissional. Você tem que se dar antes pro outro te dar. Ninguém vai dar nada pra gente de graça. A gente não tem que forçar, o outro não é cobrável, né? Quando eu aprendi O isso, outro virou também uma não tá chave aqui para pra mim. suprir as nossas Não tá. necessidades. São duas pessoas que vão Não se tá. somar juntas O outro- e não uma completar a outra, porque esses sim são aqueles relacionamentos mais tóxicos, Desequilibrados, disfuncionais. né? Porque a gente querer que o outro vai ter que falar que me ama pra eu me sentir amada. Não, eu tenho que me Não. sentir amada pro outro falar, nossa, eu te amo. Né? Então, assim, ninguém é cobrável. O que o outro vai dar pra gente é espontâneo. É espontâneo. Você pode receber tudo, mas você não tem que forçar o outro a te dar isso. Tem que ser espontâneo. Raíssa, agora me veio um insight. Eu quero que você fale um pouquinho, assim, dessa sua conexão com as cartas, com os signos e com essa física quântica. Como que você coloca no seu dia a dia, assim, se você já viu uma correlação entre eles? Então, eu acredito muito, eu sempre acreditei, né? Inclusive, um parênteses aqui, quando eu era solteira, eu já deixei muito dinheiro nas vidências, minhas cartomantes que eu amo. Modéstia à parte, eu amo. Tem Aham. várias pra indicar, são maravilhosas, me ajudaram muito. E assim, carta é energia. Eu acredito em energia, se eu acredito que tudo é energia, o tarô, né, a cartomancia é uma técnica muito antiga, que a carta vai ler a energia. Tem pessoas que têm esse dom, né? Eu até ia começar a estudar o tarô, porque eu gosto muito, mas aí veio E outros eu já estudos. soube de pessoas que estavam com você, que estavam amando. A Thaís, uma conhecida Sim. nossa, comentou comigo. Nossa, a Raíssa estava aqui tirando carta para as meninas. As Sim, meninas amaram. Sim, eu gosto, assim, sabe? Eu não... Você vai tirar umas pra mim depois. Eu até tenho que comprei um estudar. tarô. Eu tenho que estudar, eu comecei a estudar, eu vou continuar, porque eu parei por outros motivos. Mas assim, igual eu falei, eu tô sempre estudando, eu adoro estudar, gosto de conhecer coisa nova, eu quero estudar o tarô. Qual que é o seu tarô, o seu baralho? Ai, eu tenho um lindo, eu te mando, é tarô dos Anjos, é um azul, é É? maravilhoso, é lindo, assim, eu tenho ele, eu tiro. Mas assim, tem que saber ler, tem técnica e tal, mas as pessoas que têm o dom, elas leem energia, né? Não é aquilo, vai acontecer isso, não, são Não. probabilidades, sabe? São caminhos São ali. caminhos que estão abertos na sua energia que podem acontecer. E eu
Eu sou uma pessoa que eu me considero razoável, assim, eu tenho senso. Então, se eu fui e deu certo, por isso que eu continuo indo. Eu acredito na carta. Não tem por que eu continuar indo numa coisa que não faz sentido pra mim. Já me deram direções que foram muito úteis na minha vida. Então, eu acho que, assim, é legal. Não é bom você viver em função disso. Ah, eu vou viver em função do tarô. Não tem como porque senão você... tira o seu livre-arbítrio. Isso, exatamente. Não tem como você ficar em função de uma carta de tarô. Mas, assim, às vezes você tá em dúvida, pra mim é uma terapia. Por exemplo, eu tenho uma que eu ia numa senhora e eu saí de lá tão leve, tão bem. Eu conversava com ela tirava carta pra mim. Às vezes é a conversa Exatamente. mesmo. É interpretar uma história. Exatamente. Ela vê a energia do momento, me ajudar. Então, assim, essa era uma forma muito que me sentia, me fazia sentir bem. E até hoje eu vou. Se eu quero ver alguma coisa e tal, deixa eu ver nas cartas. Eu adoro. E aí eu sempre gostei. Desde sempre, assim, minha mãe ia pra tirar búzios em Belo Horizonte e tal. Então, eu sempre tive essa base familiar. E eu adoro. E a astrologia? Você, eu nem falei aqui, mas você tem uma irmã gêmea, Sim. a Laila, te conheci por meio dela. Vocês são, assim, mais ou menos o mesmo estilo na astrologia ou uma é mais focada? Como é que é? A gente sempre acreditou muito em signo, em mapa astral, sempre acreditei nisso. E ela ama isso. Então, ela se aprofundou, ela tirou uma parte da vida dela pra estudar, pra ver vídeo, pra se aprofundar. Então, ela entende muito, ela entende mais que eu. Ela sabe ver planeta, ela fala, Raíssa, Vênus tá nessa posição, isso vai acontecer. Vênus entrou na parte da carreira, vai dar certo essa coisa. Ela entende tudo. Aham. E faz muito sentido. Porque a astrologia, o mapa astral, ele vai trabalhar as nossas personalidades e as nossas tendências. Então, não existe você falar, eu sou virginiana, eu sou metódica, você é assim pro resto da vida. Não. Eu posso trabalhar e usar isso a meu favor. Eu tenho a tendência de ser muito metódica, então eu posso trabalhar a ser menos, pra não gerar um toque na minha vida. Ser mais flexível. Então, ela trabalha as tendências. Mas você tem que ver o mapa todo. Não adianta você falar, é só meu signo solar, porque tem gente que nem se identifica com o signo solar. E eu acho legal que tem os elementos da natureza. Terra, fogo, ar. Isso. Que aí a gente água. Que aí a gente Isso. consegue ver o que falta no nosso Isso, mapa. a gente busca equilibrar isso. Por exemplo, eu sou virgem, eu tenho terra, eu tenho um mapa muito de terra. Então, aí tem até, acho que é Lilith que fala, que é o que você veio trabalhar na sua vida. E o meu faz todo sentido, que é Áries, que é a área mais proativa, é a área do fogo. Então, eu tenho que trabalhar mais isso, eu tenho que trabalhar mais a proatividade na minha vida, eu tenho que correr atrás mais das minhas coisas, é o que eu vim trabalhar aqui. Então, o mapa meio que fala tudo, mas você tem que ver o mapa inteiro pra você poder fazer um julgamento do que existe. Porque tem gente que fala... ver se bate ou não. Porque também porque tem gente que fala esse negócio de signo, Só fala... o signo solar nem entende. Todo mundo vai ler, vai funcionar sempre pra alguma nem coisa pra entende, alguém. não entende. Então, tem que se aprofundar. Pega uma pessoa com mapa astral, que faz um mapa astral, que vai entender, que vai falar suas características. Aí sim, pode tirar um... Não acredito, tudo bem, não acredita. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Quando você tava solteira, já aconteceu de você... dar um fora em alguém ou quebrar a cara porque o signo não batia ou você analisava? Sempre analisei. Eu também. Sempre analisei mapa astral. Mas assim, não dá pra julgar e falar, mas a gente tem predisposições de que a gente vê que a pessoa é mais de não querer muito as coisas e menos, assim. O signo com certeza diz alguma coisa. Indica uns caminhos, né? É bom dar uma desconfiada antes. Mas não dá pra julgar, né? Assim, nunca dá pra julgar. Mas assim, tem alguns signos porque que... tem o mapa astral também, tem outras coisas. Mas tem outras coisas a gente já fica meio ligada, né? Fica, porque bate. Bate, por exemplo, eu sou casada, eu sou virgem, eu sou casado com um virginiano, e a gente é igual. E eu sou crítica, ele é crítico, e eu consigo entender ele. Às vezes eu falo, se não fosse meu marido, se não fosse um virginiano, eu não sei se ia dar certo. Porque eu entendo a forma que ele me trata, porque eu trato ele igual, porque eu sou crítica e ele é crítico também. Aí eu relevo, entendeu? Aí a gente se entende, são os dois virgens. Mas ele acredita? Acredita. Legal, porque quando você argumenta, ele... Acredita, a gente bate bem nas coisas, assim, de crenças, graças a Deus. E 9 anos juntos, hein? 9 anos. E a gente fez 9 anos. Em agosto. E eu já estava até comentando com a Laila ontem, porque 9 é a energia do fim de ciclo. Então, é 1, 2, 3, até 9 na numerologia, entrando na numerologia. O 9 é uma parte que você finaliza um ciclo e trazem coisas à tona para você trabalhar, para ver se você vai seguir por outro caminho ou não. Então, vem coisas à tona pra gente curar, pra gente poder seguir num novo ciclo de forma mais limpa e tal. Enfim, é muito complexo, né? Mas nossa, é o 9. Você tá falando de 9, a gente vai entrar em setembro, que é 9, que tem 2 eclipses. E é meu nono 9 esse ano. É meu ano 9. Meu Deus. Aí é uma finalização. finalização. É legal pra gente dar uma... Não, agora eu vou aproveitar que você tá aqui, dar uma dica com relação a esses eclipses, porque eu acho que tem um da Lua, outro do Sol, e que são oportunidades pra gente poder olhar pra algumas feridas e
fazer algumas curas, porque parece que é no signo de Escorpião. Escorpião, Isso. ele tem um veneno, mas ao mesmo tempo que ele pica, ele adormece para poder fazer uma cirurgia e que acontece? resolver o que está ferido ali. Os eclipses, eles são portais energéticos muito fortes. E a tendência desses eclipses é trazerem muita coisa à tona. Então, mesmo as pessoas que não acreditam em energia e tal, elas vão ser confrontadas com algumas coisas na vida. E vem catarse. O que é catarse? Às vezes, alguma situação gera um gatilho, você sofre, você chora, você fica triste. Mas são oportunidades de cura. Por quê? Porque trazem coisas à tona obscuras para você curar. Então, os eclipses, eles têm muita essa energia. Eles viram uma chave para trazer energias para curar. Às vezes no trabalho, às vezes no relacionamento, às vezes algo da saúde, para você entrar numa nova fase Na com essa família. energia curada, na família. E o eclipse é essa mudança de energia. Então, é bom meditar, é bom se aterrar, fazer o grounding, você fazer uma lista do que você quer largar, do que você quer soltar. E não é só no dia do eclipse, são os meses que orbitam tanto antes quanto depois, para você já entrar nesse caminho, nesse fluxo da mudança. Eu, por exemplo, eu sou de sentir a lua cheia sempre traz pra mim um aspecto muito. Eu fico mais introspectiva na lua cheia. Eu sempre sinto a energia antes. Sempre vem à tona alguma coisa pra muito na minguante. É. Eu me sinto sem energia, eu sinto vontade de me liberar das coisas que não fazem mais sentido, de lixo, de coisas em casa, roupa sobressalente. Dá vontade de fazer os limpas. Eu sinto na lua nova. Bateu a lua nova, eu quero limpar a casa, eu quero jogar coisa fora, velha. Eu sinto muita energia. E a gente é cíclica. A mulher é cíclica, né? Que nem a lua. Igual as fases a da lua lua. É um símbolo do feminino. Do feminino. Muito legal. Agora, eu quero ir com você para um quadro. O pozinho de pirlim, pim, pim com a Joy. Deixa eu ver aqui, só porque para ver se eu tenho uma pergunta, se vem uma agora na minha cabeça. Raíssa, não me escapa não, criatura. Ai, ai. Qual ritual você faz para levantar a sua energia quando precisa se reconectar consigo mesma? Então, quando a gente se sente desconectada, na verdade, é que a gente está muito no outro, né? A gente está muito focado, igual eu falei, a gente está na correria, às vezes é filho, é trabalho, é marido, então a gente está muito dando energia pro outro e a gente não volta pra gente. Então, eu gosto de voltar pra mim, eu gosto de fazer coisa que eu gosto, eu gosto de fazer um esporte, eu gosto de ir num parque, tem um parque aqui em Brasília que eu amo, que é tipo o meu templo, eu piso na grama, eu vou lá meditar, eu gosto de fazer uma coisa só minha, por exemplo, tomar um café sozinha, porque eu volto pra mim, eu volto pros meus pensamentos, que eu quero fazer da minha vida, eu me reconecto. Você já tomou banho de ervas? Não é uma coisa que eu faço muito, mas eu tinha que fazer mais. Porque eu acredito adoro. tanto no poder da natureza e eu peco nesse sentido. Eu gosto de banho de manjericão, é banho muito bom, de é muito bom. alecrim. E agora, fazendo dieta, eu tomo chá também, não Pois satisfeita. É. Não, a 600 medicina ml da de chá. natureza é maravilhosa. E a Laila, ela é muito desse lado. Ela pega óleo essencial, ela taca no cabelo, e ela passa no umbigo. Ela é muito aberta pra esse lado. Eu falo, eu tô pecando nisso, eu quero ser mais, porque eu acredito totalmente. É muito muito rica. bom. Elas têm um cheiro, as ervas têm um cheiro, um frescor tão bom. Exatamente. Se você pudesse escolher uma carta de tarô que represente sua vida hoje, qual seria? Bom, uma carta do tarô que eu me reconheço muito é da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela fala muito sobre o feminino, sobre a energia da criatividade e da fertilidade. E é um momento que eu tô vivendo agora, porque eu gosto muito de criar, eu gosto de ter meus projetos, eu falo o que eu quero fazer da vida, eu já escrevi livro, eu já fiz várias coisas, então essa energia criativa é a carta da Imperatriz. E é a carta também do autocuidado. Se você tira uma tiragem de tarô e sai a carta da Imperatriz como aviso, por exemplo, é um aviso que você precisa se olhar mais, você precisa se cuidar, você precisa voltar para você, para os seus projetos, porque você quer criar. É a carta da fertilidade, da criatividade e a carta do feminino. E da mãe, da grande mãe, você fala a carta da grande mãe. E eu me sinto muito vivendo isso, porque eu quero fazer várias coisas, eu quero ter projetos. E isso é maravilhoso. E você falando isso, me veio a imagem da terra, que é a terra que a gente planta sementes e ela deixa germinar. Na mitologia grega, a gente tem a Deméter, Sim. que é uma deusa grega que demonstra ser a mãe, e também tem o plantio, a colheita, a fartura. Então, a carta da Imperatriz, e essa energia feminina, ela é muito necessária, né? Porque existe o equilíbrio do feminino e do masculino em todo mundo, né? Todo mundo tem esse equilíbrio. Isso. Tanto homem quanto mulher. Exatamente. E o relacionamento equilibrado é isso, né? Existe um lado feminino e um lado masculino também. E a gente traz um parceiro equilíbrio do lado feminino e do masculino. Isso. Em todos os aspectos. Então, a carta da Imperatriz é uma energia feminina, que é exatamente essa energia do amor próprio, de se cuidar e de você amar a sua vida. Raíssa, inclusive, muitas mulheres que estão se queixando de cansaço excessivo
elas estão precisando dessa imperatriz. Exatamente. Que O é parar um arquétipo, pouco, né? olhar para si, descansarem, se acolherem, se mimarem de vez em Autocuidado e se quando. cuidarem mesmo, né? Se cuidarem. Aceitarem um carinho, aceitarem ajuda. Para é. muitas pessoas é muito difícil conseguir ajuda. É difícil pedir ajuda. Pedir Muita gente tem essa e dificuldade. aceitar. E aceitar. E é o equilíbrio. Você tem que dar e receber. Se você tá dando demais e recebendo menos, há um desequilíbrio. Se você recebe demais e também não dá, há um desequilíbrio. Tem Com que buscar um certeza. equilíbrio na vida. Certo. Qual conselho você daria para uma mulher que hoje está aceitando menos do que merece? Bom, eu acho que ela tem que se voltar para ela. Tem que colocar limites do que ela quer para a vida dela. Porque se uma pessoa quer XYZ de um relacionamento, ela pode ter isso. Mas é o que a gente falou. Primeiro, ela tem que se dar isso. Sim. Não adianta ela cobrar do outro se ela não tá se dando, né? Ela tá muito no outro. Eu quero isso de você, eu quero e o outro não tá dando. Nunca vai dar. Porque se ela não dá isso pra ela, ela não vai receber. E, assim, ter consciência que ela pode ter o que ela quer. Ela pode, ela merece ter, mas esse merecimento é interno. Ela tem que ter essa consciência começar, de antes. repente, se perguntando do que eu gosto. Qual é o meu prato preferido? Qual é a minha banda que eu gosto? Eu gosto de teatro, eu gosto de cinema. Que tipo de cinema? Porque às vezes as pessoas se vidram tanto no outro que elas esquecem dos seus próprios gostos. E eu li até uma coisa do Jung, é Jung, né? Jung. Jung, que eu tô começando a estudar ele agora, né? E ele falou, escreva 3 coisas que são fundamentais para você. Pode ser 3 valores, sabe? E você vai falar quais decisões eu posso tomar que eu não ultrapasso esses valores. Entendeu? Então, assim, você fala amor próprio, enfim, você coloca 3 coisas que são fundamentais na sua vida e você vai tomar suas decisões sem ultrapassar esses valores. Esses valores pilares. É isso, por esses 3 pilares. Que E legal. você vai seguir a risca Eu isso. vou fazer isso. E você vai seguir Foi a risca um isso. ótimo Eu achei conselho. maravilhoso. Eu achei maravilhoso. Todas as suas decisões têm que ser baseadas nesses valores. E é aquele pensamento que falam, as minhas decisões estão baseadas no que eu quero pra minha vida? Então vale essa reflexão. Né? Sim. Porque você tem que se basear a sua vida no que você quer. Eu sou rainha de se eu não parar e centrar, por eu ser muito comunicativa e ter contato com muita gente, às vezes eu entro no flow das outras pessoas. Uhum. Aí, não, para, Joyce, o que é que você realmente quer? Exatamente. O que é que faz sentido para você, o que é que não faz? Exatamente. E é isso muito tem... importante. É Nossa, o seu limite. Isso tem me ajudado muito em fazer essa diferenciação, porque às vezes eu me empolgo, porque eu vejo dando certo pro outro, mas aí eu entro numa coisa que eu mesma condeno, não se compare. Nossa, energia primordial, não é de se comparar. Cada um tem a sua vida, cada um tá no seu caminho. Você é você, a sua jornada. Comparação acaba. Até energia, energeticamente pior é energia ruim. que existe a comparação. Não pode se comparar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é você, o outro. Você pode se inspirar, você pode, né? Nossa, ela tá com uma vida legal, eu queria uma vida parecida. Mas é o seu caminho, a sua jornada. Ninguém tá As na suas frente de ninguém. peculiaridades. Ninguém tá atrás de ninguém. Tá todo mundo nos seus processos, mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Sim. A gente foi dotado aqui na Terra do livre-arbítrio e a gente pode trabalhar as chaves, porque a gente tem que saber pôr limite. Sim. A verdade é que o outro vai até onde a gente limita. Né? Se você deixar, o outro vai indo, mas cabe a você pôr seu limite. Então, acho que a mulher tem que pôr esse limite. O que eu quero? E é melhor pôr o limite logo a esperar chegar no fundo do Exatamente, poço, porque quando não ela vai já não levar em tem mais nada. força, porque senão ela vai acabar adoecendo mesmo. Exatamente. Aí a ficar doença doente, vai colocar ficar limite. depressiva, e tem que pôr o limite. É o caminho é esse. Estabelecer 3 coisas que ela quer muito para a vida dela e basear as decisões dela nesses limites. E a pergunta do grande finale, se o pozinho de pilim-pim-pim pudesse realizar um desejo seu agora, qual seria? Bom, como eu prezo muito, eu acredito muito na manifestação, eu sei que ocasionalmente o que eu quero para minha vida, trabalhando na minha disciplina, no meu fluxo, fazendo as coisas, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, eu tenho essa consciência, eu tenho essa consciência já que eu consigo, que a gente pode. Se você quer alguma coisa, você pode conseguir. Todo o universo vai conspirar a seu favor. Então, seria muito contraditório falar algo pra mim. Mas pensando no coletivo mesmo, a gente tá falando aqui das mulheres e tal, eu acho que seria que as mulheres pudessem despertar para esse poder interno, porque a gente tem a chave dentro da gente, a sociedade, ela tá acostumada a ensinar a gente a dar o poder pro outro, né? Seja para uma religião, seja para ser dominado. Exatamente, porque tira o poder da gente, e a gente tem esse poder, sabe? A gente tem o poder sobre a nossa vida, a gente tem o poder interno, a gente tem o poder de manifestar a nossa realidade. Um simples não pode ser tão importante pode ser na muito vida. muito eficaz, porque o amor próprio é isso, né? Quando você fala não para você e sim pro outro, e eu acho que a maior dificuldade, e a sociedade prega, está como errado falar o não.
E, gente, o não é necessário. Super. O não é necessário. E treinar, dizer um não seco. Não sem seco. se Você justificar. não tem que se justificar. Não. Entendeu? E a pessoa tá não, sim, 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 sim. Não, mas e a pior coisa que ela faz. É porque, às vezes, até piora. Piora. Você não tem que Melhor justificar. falar, não, obrigada. Isso. E, às vezes, a pessoa tá tão acostumada. Até um caminho que eu li de Jung, e ele fala, às vezes, você tá tão acostumada a falar só sim, e você fala, mais tarde eu te respondo. Eu vou ver, mais tarde eu te respondo. Eu vou avaliar. Eu vou avaliar. Eu brinco com uma amiga minha que tudo ela, eu vou avaliar, eu vou analisar. Eu, nossa, mas você tá muito poderosa, isso, porque, mas assim, é poder mesmo. existe um limite entre você ser boa pro outro e não ser boa pra você. E o egoísmo não é egoísmo. Egoísmo é uma coisa horrorosa, mas você tem que se colocar em primeiro lugar. Inclusive, pra chave da lei da atração, você tem que se colocar em primeiro lugar. Porque Até quando pra você você se estar coloca, bem pro outro, você tem que estar bem consigo. quando você se coloca, o universo se coloca. Se você põe sempre o outro na frente, o universo vai dar pro outro, não vai dar pra você, não. Aí vai vir a ele vai promoção, entender a sua lógica. vai vir uma coisa boa, vai vir, é sorte. Não, é onde você se coloca, é o seu posicionamento perante o universo. Então, não é essencial. A boazinha não tem vez. A pessoa, ela é valorizada quando ela diz não. O outro tá achando que você vai ser valorizado quando você diz sim, quando você abaixa a cabeça, quando você tá sempre Ou disponível. ele prega É de o uma forma contrário. manipuladora que É esse o- seu sim vai abrir portas, mas não. É o contrário. Você é valorizado quando você se posiciona e você diz não. Isso é um fato. Raíssa, muito obrigada pela sua presença. Eu amei o nosso Eu papo. amei também. Só assim pra gente se encontrar, porque a gente tenta marcar café e nunca dá certo. Eu amei também. Prazer estar aqui. Conta, me conta o que você achou de ter participado do Talk Joy. Como que foi essa experiência pra você? Foi muito bom. Assim, eu tento. É muito bom ter plataformas em que a gente pode falar e se comunicar, né? E aqui é uma porta aberta maravilhosa, por isso que eu desejo sucesso, porque a gente traz insights muito valiosos para as pessoas, né? Às vezes, uma pessoa que tá vendo ali vira uma chave na vida dela, ela consegue mudar a vida dela. Então, acho que a oportunidade de trazer esse debate à tona é muito válido. E eu amei falar aqui. E eu gosto de trazer histórias reais de Sim, pessoas é tudo reais. real, E a gente exatamente. conversando aqui de uma maneira bem leve, bem informal. Sim. De uma forma que as pessoas consigam visualizar E se o caminho que identificar, cada uma exatamente. tomou, porque às vezes você pode evitar um tombo lá na frente, porque você viu que o outro já passou. Sim, as histórias inspiram demais. Foi um prazer estar aqui, eu adorei. Ah, muito obrigada. E para você que curte esse tema de cocriação, astrologia, cartomancia, física quântica, se inscreve no canal. Encaminha para aquela sua amiga, seu amigo, seu familiar que ainda não acredita, que é cético, mas aqui a gente trouxe provas reais para se inscreverem também no canal. As redes sociais da Raíssa, se você quiser falar, pode falar, por favor, Raíssa. É Raíssa Pechite, é melhor deixar escrito aqui, porque é difícil escrever, né? Mas é Raíssa Pechite no Instagram. Isso, eu vou colocar aqui no link da descrição. E muito obrigada. Aguardem o próximo episódio, que eu também vou trazer uma história quentíssima, muito interessante. Obrigada. Ai, gente, vergonha. Você não se...